Bem-vindos e bem-vindas ao Psi em Áudio. Esse é o nosso espaço, para a gente descomplicar um pouco a psicologia, especialmente para quem está aí na graduação, na pós ou focado nos concursos. Hoje o papo vai ser sobre um tema, assim, bem importante, tanto na prática quanto nos estudos, os transtornos do neurodesenvolvimento. E a gente vai usar como guia a CID-11, sabe? Para entender as atualizações que ela trouxe. Isso mesmo. A ideia aqui é a gente construir um resumo claro, didático das categorias principais e, o que é fundamental, das técnicas e das considerações para avaliação psicológica. Tudo isso baseado em material de referência recente. Perfeito. Vamos tentar entender o que mudou mesmo com a CID-11 e o que é, essencial saber para quem estuda ou já está atuando na área. Excelente. Acho que é um caminho bem importante para a gente percorrer junto. Então, vamos começar essa exploração. Para a gente começar, para situar todo mundo, como é que a CID-11 define esses transtornos do neurodesenvolvimento? O que une essas condições todas? Olha, a CID-11 descreve como um grupo de condições que começam, no período de desenvolvimento, geralmente antes dos 18 anos, mas o início é mais típico ali na primeira infância ou na infância mesmo. Certo. O que une todas elas são, alterações ou atrasos no desenvolvimento de funções que dependem da maturação do sistema nervoso central. Isso acaba gerando prejuízos, comportamentais, cognitivos. E afeta áreas diferentes, imagino? Exato. Pode impactar desde funções intelectuais mais gerais até a linguagem, a coordenação motora e também as habilidades sociais, sabe? A causa geralmente é complexa, tem fatores genéticos, ambientais, uma mistura. E sempre que sai uma classificação nova, rola aquela discussão sobre a terminologia, A CID-11 parece que mexeu bastante nisso, para esse grupo. A questão do retardo mental é um exemplo que sempre vem à tona. Sem dúvida. Essa foi uma mudança, super importante e muito bem-vinda, A CID-11 adotou o termo transtorno do desenvolvimento intelectual, o TDI, para substituir retardo mental. TDI. Isso. A intenção foi clara. Usar uma linguagem que fosse menos pejorativa, menos estigmatizante. E que focasse mais nas características do desenvolvimento e na necessidade de suporte da pessoa, e não só no déficit. Faz sentido. Essa atualização reflete uma tendência mundial, de mais respeito, mais precisão, e a própria organização das categorias na CID-11 tenta ser mais coerente, agrupando condições que têm essa origem desenvolvimental em comum. Essa mudança de foco do déficit para o suporte parece fundamental para a prática clínica mesmo. E dentro desse grande grupo, dos transtornos do neurodesenvolvimento, quais são as categorias principais que a CID-11 lista? Então, a classificação atual da CID-11, a versão de 2021, ela traz 7 categorias principais nesse grupo. São elas. Vamos lá. Primeiro, os transtornos do desenvolvimento intelectual, o TDI, código 6A00. Depois, os transtornos do desenvolvimento da fala ou linguagem, 6A01. Aí vem o transtorno do espectro autista, o TEA, 6A02. O transtorno do desenvolvimento da aprendizagem, 6A03. Certo. Tem também o transtorno do desenvolvimento da coordenação motora, 6A04. O famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, 6A05. Ok. E, por último, o transtorno do movimento estereotipado 6A06. É importante dizer que, embora a gente liste todas, nossa conversa hoje vai focar mais naquelas que têm maior prevalência ou que tiveram mudanças mais, significativas na CID-11, como o TDI, o TEA, TDAH e o TDA, que é o da aprendizagem. Ótimo ter essa visão geral e já saber onde a gente vai aprofundar. Então, vamos começar pela primeira que você mencionou. O transtorno do desenvolvimento intelectual, o TDI 6A00. O que caracteriza ele, além da mudança de nome que já comentamos? O TDI, ele se define pela presença de déficits que são significativos em 2 áreas principais. Primeiro, o funcionamento intelectual. Que seria o que exatamente? É o que envolve raciocínio, resolução de problema, planejamento, pensamento abstrato, aprender na escola e com a experiência do dia a dia. E a segunda área é o funcionamento adaptativo.
Habilidades para o dia a dia, então. Exatamente. São as habilidades que a gente precisa para ter independência pessoal e responsabilidade social, sabe? A CID-11, assim como o DSM-5, organiza essas habilidades em domínios. O conceitual, Linguagem, leitura. isso, linguagem, leitura, escrita, noção de tempo, dinheiro. Depois o domínio social, habilidades interpessoais, responsabilidade, autoestima, seguir regras. Entendi. E o domínio prático, cuidar de si mesmo, tarefas de casa ou do trabalho, gerenciar dinheiro, se organizar. O ponto-chave é que esses déficits precisam ter começado lá no período do desenvolvimento. E a gravidade, porque imagino que tenha muita variação entre as pessoas com TDI, né? Muita variação. A CID-11 classifica a gravidade em níveis: leve, 6A00, moderada, 6A00.1, grave, 6A00.2 e profunda, 6A00.3. E tem também uma classificação provisória, 6A00.4, que se usa quando a avaliação padrão é difícil, tipo em crianças bem pequenas. Interessante. E o que é legal notar é que, embora os testes de inteligência sejam parte da avaliação, a classificação da gravidade na CID-11 e no DSM-5 também, ela é definida principalmente pelo nível de funcionamento adaptativo. Ah, então o foco é mais no quanto a pessoa precisa de ajuda. Exatamente. O foco está no quanto de suporte a pessoa precisa para lidar com as demandas da vida diária, em casa, na escola, na comunidade. Isso torna a avaliação mais funcional, mais ligada à vida real da pessoa. Faz todo sentido. Tira o foco só do rótulo e vai para a necessidade, né? E como é que é o processo de avaliação para chegar nesse diagnóstico e classificar a gravidade? Olha, é um processo que exige bastante rigor e várias fontes de informação. Não dá para aplicar só um teste de QI isolado e pronto. Não mesmo. Precisa de uma avaliação bem completa, que inclua testes padronizados de inteligência, aplicados individualmente, tipo as escalas Wechsler, né? WISC para crianças, WAIS para adultos, ou outros que sejam validados aqui para o Brasil. E, fundamental, a avaliação do comportamento adaptativo. E para isso, quais instrumentos se usa? Podem ser usadas escalas como a Vineland 3 ou instrumentos brasileiros como a EFADIR. O material que a gente consultou menciona também o desenho da figura humana, o DFH-4, matrizes progressivas de Raven, tem vários testes cognitivos disponíveis. Uhum. A avaliação também precisa ter entrevistas clínicas com a pessoa, se possível, e com informantes pais, cuidadores, professores, e analisar todo o histórico de desenvolvimento. A prevalência estimada, segundo as fontes, fica ali por volta de 1 a 2% da população. É um processo bem detalhado mesmo. Mudando um pouco o foco agora, vamos para o transtorno do espectro autista, o TEA, 6A02. Outra área que teve uma reconfiguração grande com a CID-11, né? Juntando diagnósticos que antes eram separados. Qual é a essência do TEA hoje? A grande mudança conceitual, que já vinha com o DSM-5 e a CID-11 consolidou, foi abandonar aquelas subcategorias separadas, tipo autismo infantil, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo. Sim, lembro disso. Agora, a gente entende o autismo como um espectro mesmo, por isso o nome TEA. As características que definem são duas principais. Primeiro, déficits que são persistentes na comunicação social e na interação social recíproca, em vários contextos. Ok, déficits sociais e de comunicação. Isso. E a segunda característica são padrões restritos, repetitivos e inflexíveis de comportamento, interesses ou atividades. Isso pode incluir desde movimentos motores repetitivos, sabe? Uma aderência muito rígida a rotinas, interesses super focados e intensos, até uma reação exagerada ou diminuída a estímulos sensoriais. A ideia de espectro é muito forte aí, né? Para entender essa diversidade toda dentro do TA. Como é que a CID-11 lida com essa variação na hora de classificar? Exatamente por ser um espectro, a variabilidade é, imensa. A CID-11 tenta capturar isso usando especificadores. O diagnóstico de TA6A02
pode vir acompanhado de códigos adicionais, que indicam se tem ou não transtorno do desenvolvimento intelectual, TDI, junto. Ah, comorbidade com TDI. Isso. E também o nível de comprometimento da linguagem funcional. Por exemplo, se a pessoa não tem linguagem verbal, se fala só palavras soltas ou se consegue usar frases. Isso ajuda a descrever melhor o perfil de cada um. Entendi. O material também cita dados como aquele do CDC americano de 2021, mostrando um aumento na prevalência identificada 1 para 44 crianças de 8 anos nos Estados Unidos. O que sempre gera debate, né? Se é um aumento real ou se é maior capacidade de diagnóstico e mais conscientização. É uma questão complexa. E a avaliação do TEA. É um trabalho de equipe, né? Psicólogos, neuropediatras, psiquiatras infantis, fonos, TOs. Geralmente tem bastante gente envolvida. Multiprofissional. E multimétodo também. Se usa uma combinação de coisas. Entrevistas bem detalhadas com os pais sobre todo o histórico de desenvolvimento e sintomas atuais. Tem instrumentos como a ADIR, que são referência, mas mais usados em pesquisa ou centros especializados. Certo. Observação direta do comportamento da criança em situações mais livres e outras mais estruturadas. O protocolo A2 é tipo um padrão ouro para isso. E o uso de escalas e questionários de rastreio, como o MChat para crianças pequenas, e de apoio ao diagnóstico, como a CARS. Vários instrumentos. Sim, vários deles estão listados no material como disponíveis e adaptados aqui no Brasil. É fundamental coletar informação sobre como a criança se comporta em diferentes lugares, casa, escola, e a Lei Brasileira número 13438/2017, que incentiva a vigilância do desenvolvimento infantil nas consultas de rotina no pediatra, é um passo importante para identificar mais cedo. Realmente, a complexidade da avaliação espelha a do transtorno. Seguindo, vamos falar do TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 6A05. Uma condição super discutida. O que a CID-11 destaca sobre ela? O TDAH na CID-11, ele é caracterizado por um padrão que é persistente, de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade, e que interfere de forma significativa no funcionamento ou no desenvolvimento da pessoa. Ok. Os sintomas precisam estar presentes em mais de um ambiente, tipo em casa e na escola ou no trabalho, e causar prejuízo social, acadêmico ou profissional. Uma diferença da CID-11 para o DSM-5 é que ela não lista aquele número específico de sintomas necessários, sabe? Ela foca mais na descrição clínica geral e nas apresentações. Ah, as apresentações, tipo desatento hiperativo. Isso. Predominantemente desatenta, 6A05.0, predominantemente hiperativa e impulsiva, 6A05.1 ou a combinada, 6A05.2. Interessante essa abordagem um pouco diferente nos critérios. E a avaliação do TDAH na prática segue aquela linha de precisar de várias fontes de informação? Sim, total. A avaliação do TDAH depende muito, muito mesmo, de coletar informações de várias fontes. Da própria pessoa, claro, especialmente adolescentes e adultos. Dos pais, cuidadores. Exato. E dos professores também. O objetivo é mapear a frequência, a intensidade e, principalmente, o impacto dos sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade nos diferentes contextos da vida. E se usam escalas para isso? Sim, escalas de avaliação comportamental ajudam muito. A SNAPV é bem conhecida, tem versões para pais e professores adaptadas para o Brasil. Para adultos, entrevistas clínicas estruturadas, como a SCOD5CV, podem ajudar no diagnóstico diferencial e a ver se tem comorbidades. Existem outras escalas? Sim, tem escalas específicas para adultos também, como a ETDAH-AD, e para professores, como a ETDAH-I. Além de confirmar os sintomas, é essencial avaliar o quanto eles atrapalham a vida da pessoa e fazer o diagnóstico diferencial. Descartar outras coisas. Exato. Descartar outras condições que podem ter sintomas parecidos, tipo transtornos de ansiedade, depressão ou até dificuldade de aprendizagem. A prevalência é alta, né? Cerca de 5% em crianças e adolescentes e 2,5% em adultos. Entendido.
E só para a gente ter uma ideia de mais uma categoria importante, o que a gente pode destacar sobre os transtornos do desenvolvimento da aprendizagem, o TDA 6A03, na CID-11? Rapidinho sobre o TDA. Ele aparece tipicamente quando a criança começa a escola. A essência é uma dificuldade que é significativa e persistente para aprender habilidades acadêmicas básicas. Leitura, seja na precisão, velocidade ou compreensão. Ok. Escrita, ortografia, gramática, clareza do texto. Ou matemática, senso numérico, cálculo, raciocínio matemático. Essas dificuldades precisam estar bem abaixo do que se espera para a idade e para o nível intelectual da pessoa. E causar prejuízo, imagino. Sim, causando prejuízo no desempenho na escola ou em atividades do dia a dia que dependem dessas habilidades. E um ponto-chave: não pode ser melhor explicado por TDAH, por problemas de visão ou audição não corrigidos, distúrbios neurológicos, problemas sociais graves, falta de domínio da língua ou ensino inadequado. E a avaliação, como ela confirma o TDA e diferencia de outras dificuldades que podem aparecer na escola? A avaliação aqui também tem várias frentes. Geralmente envolve testes padronizados de desempenho acadêmico para medir as dificuldades em leitura, escrita, matemática. Testes específicos para isso? Isso. O material cita instrumentos brasileiros, como o TDEI, a coleção Anelli para leitura, o PROLEC. Também é preciso fazer uma avaliação cognitiva, de inteligência, para descartar o TDAH como a causa principal. Certo. E analisar com cuidado todo o histórico escolar e as oportunidades de aprendizado que a pessoa teve. Em alguns lugares, usam a avaliação da resposta à intervenção, a RTI. Como funciona isso? Observa-se se a criança melhora quando recebe intervenções pedagógicas específicas e de qualidade. Isso pode ajudar a diferenciar um TDAH de uma dificuldade que vem de um ensino que não foi adequado, sabe? A parceria com a escola e com pedagogos é fundamental aqui. Uma pausa rápida aqui na nossa conversa. Se esse resumo está sendo útil para os estudos, para clarear as ideias, não esquece de curtir aqui embaixo. Isso ajuda muito o nosso trabalho a chegar a mais gente que se interessa por psicologia. Bom, a gente percebe que apesar de cada transtorno ter suas particularidades, tem uns princípios que parecem comuns na avaliação neuropsicológica nesse campo todo, né? O que você diria que é essencial nesse processo? Com certeza. Tem alguns pilares que são transversais, assim, cruciais para uma boa avaliação em transtornos do neurodesenvolvimento. Quais seriam? Primeiro, o que a gente já falou bastante, a abordagem multiprofissional. A complexidade é tanta que exige um olhar conjunto. Psicólogo, médico neuropediatra, psiquiatra, fono, TO, psicopedagogo, a escola precisam conversar, trocar informação. Ninguém sabe tudo sozinho. Fundamental. E o segundo? Segundo, a avaliação multimétodo. Confiar só numa técnica ou só num teste é muito pouco e arriscado. Uma avaliação forte combina estratégias diferentes, entrevistas clínicas bem feitas com a pessoa, a família, a escola, observação clínica do comportamento tanto no consultório quanto, se der, em ambientes mais naturais, e o uso com critério de instrumentos padronizados. Testes cognitivos, de funções executivas, linguagem, habilidades motoras, adaptativas, acadêmicas, escalas de comportamento. Usar várias ferramentas. Exatamente. Terceiro, a investigação de comorbidades. É muito comum ter mais de um transtorno do neurodesenvolvimento junto, tipo TDAH e TDA, ou a presença de outros quadros, como ansiedade, depressão, transtornos de conduta. A avaliação tem que ser ampla para pegar essas associações, porque elas mudam o prognóstico e o plano de tratamento. Certo. Olhar o quadro completo. E quarto, o diagnóstico diferencial. Talvez um dos maiores desafios na prática. Precisa conseguir separar esses sintomas são mesmo do transtorno que eu estou pensando ou podem ser explicados por outra condição médica, neurológica, psiquiátrica, sensorial ou até por fatores do ambiente. São pilares bem claros. Mas, trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil, o material que a gente usou como base aponta desafios específicos para fazer essas avaliações do jeito ideal por aqui.
Sim, o capítulo base da nossa conversa levanta uns pontos bem importantes sobre o cenário brasileiro. Um deles é que a gente ainda tem poucos estudos epidemiológicos grandes, nacionais, que deem dados bem precisos de prevalência para todos esses transtornos na nossa população. Faltam dados nossos. Outro desafio grande é a disponibilidade de instrumentos de avaliação. A gente tem bons testes adaptados, até desenvolvidos aqui, mas ainda tem lacunas, sabe? Especialmente para ferramentas com normas específicas para a população brasileira em algumas áreas, como avaliação mais detalhada de linguagem ou do comportamento adaptativo em todas as idades. Entendo. Além disso, o que a gente vê na clínica muitas vezes são diagnósticos tardios. Acontecem quando os prejuízos já estão grandes, o que dificulta começar a intervir cedo. O que seria o ideal. Exato. E, claro, a dificuldade em diferenciar níveis de gravidade ou aqueles quadros mais complexos com sintomas que se misturam, tipo diferenciar sintoma de TDAH, de dificuldade de autorregulação no TEA, isso continua sendo um desafio clínico diário. Isso faz a gente pensar no papel de quem está se formando ou já está atuando, né? Exatamente. Com esses desafios todos, o que fica ainda mais valioso é a capacidade do avaliador de juntar todas as informações que ele tem, dos testes, das entrevistas, das observações, a avaliação qualitativa, olhar com atenção o comportamento da pessoa no contexto dela e ter um raciocínio clínico bem afiado ganha um peso enorme. Não é só aplicar teste e dar número. De jeito nenhum. É formular hipóteses, testar essas hipóteses e construir um entendimento profundo de como aquela pessoa funciona, considerando o potencial e as dificuldades dela dentro da realidade dela. A formação contínua, a supervisão, são essenciais para desenvolver essa expertise. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje, que tentou desvendar um pouco mais os transtornos do neurodesenvolvimento, olhando principalmente pela lente da CID-11. Se a gente pudesse resumir a mensagem principal, acho que seria: estamos falando de um grupo de condições que são complexas, são diversas, começam cedo na vida e têm um impacto muito grande na trajetória de desenvolvimento. Certo. A CID-11 nos dá um sistema de classificação que é mais atualizado, mais funcional, mas o diagnóstico mesmo exige um processo de avaliação cuidadoso, que vai além de só checar critérios numa lista. Precisa ser mais profundo. Precisa ser multiprofissional, usar vários métodos, estar atento às comorbidades e ao diagnóstico diferencial, e ter sempre o foco em entender o indivíduo e o que ele precisa. E fica aqui uma reflexão final, né? Principalmente para quem está na jornada da psicologia, estudando ou começando a carreira, pensando nos desafios e nas ferramentas que a gente tem na nossa realidade brasileira, como é que a gente pode aprimorar nossa prática? Como contribuir para ter diagnósticos mais precoces, avaliações mais completas e, no fim das contas, intervenções que sejam mais eficazes e mais humanas para as pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento? Se este conteúdo foi útil, se ajudou a organizar as ideias sobre esse tema tão relevante, considere seguir o Psi em Áudio na sua plataforma de áudio preferida. Assim você não perde nossos próximos encontros sobre temas essenciais da psicologia. Até a próxima análise. Até lá!